Olá, o programa que começa agora, dentro da programação especial da TV Assembleia para as eleições municipais, vai discutir um tema complexo e muito importante para as prefeituras: o endividamento público e o impacto dos débitos no dia a dia das cidades. Vamos falar das dívidas com a União, dos estados, Minas está entre os mais endividados, e também das prefeituras, especialmente as capitais, Rio de Janeiro e São Paulo. Vamos ainda analisar os débitos previdenciários que 90% das prefeituras brasileiras têm com o governo federal e de que forma essa dívida interfere nas políticas públicas municipais. Os nossos convidados para analisar os efeitos do endividamento público nas contas dos governos e nos projetos para as cidades mineiras são Sebastião Elvésio, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, deputado estadual por 6 mandatos. Eulália Alvarenga, economista, coordenadora do Núcleo Mineiro da Auditoria Cidadã da Dívida. Fabrício Augusto de Oliveira, que também é economista, vice-presidente do Conselho Estadual da categoria, além de professor da Escola do Legislativo. E Gustavo Persichini, superintendente-geral da Associação Mineira dos Municípios, mestre em Administração Pública. É mais um Tribuna Livre que já está no ar. A dívida pública mais comentada e mais pesada é a de governos estaduais e algumas capitais com a União. Débitos que em abril somavam cerca de 438 bilhões de reais, o equivalente a 10,6% do PIB brasileiro. O valor decorre de regras e juros contratuais que inicialmente pareciam adequados. Os contratos com o governo federal foram fechados ao fim dos anos 90, uma época de hiperinflação e de descontrole financeiro de parte da administração pública. Ironicamente, a estabilidade econômica conquistada anos depois revelou a fragilidade dos contratos que não acompanharam, por exemplo, a queda dos juros de mercado. Estados e prefeituras passaram a ter uma dívida em trajetória explosiva, com baixíssima chance de ser paga nos termos atuais. Bom, primeiramente, queria muito agradecer em nome da TV Assembleia a presença dos senhores, discutindo um tema aparentemente tão difícil, mas tão importante, nessa época de eleições municipais, então nem se fala. Então, para a gente começar, queria pedir uma colocação, uma avaliação sobre o processo de endividamento. As pessoas já olham meio assim, acham que é sempre uma coisa ruim. Pode ser bom para um ente federado se endividar, começando pelo senhor, conselheiro Sebastião Elvésio? Olha, inicialmente eu queria parabenizar a Assembleia de Minas pela oportunidade que nos dá de poder, mais uma vez, fazer esse debate público sobre esse tema relevante que é a questão da dívida pública num sistema federado como é a nossa República Federativa do Brasil. Respondendo objetivamente a sua pergunta, o endividamento do Estado, no sentido genérico, ele é muito bem-vindo quando o seu objetivo fundamental é exatamente estimular a realização de políticas públicas. Não é muito diferente a visão do endividamento para um ente governamental do que, por exemplo, para uma família. Se você vai se endividar para comprar a sua casa própria, para ter um bem que você vai usufruir, que vai lhe dar uma melhor condição de qualidade de vida, é perfeitamente razoável que você o faça. Agora, se você vai se endividar para fazer uma viagem de lazer, se você vai gastar esse recurso com algo que não vai retornar a favor da sua qualidade de vida, a questão já é um pouco mais discutível. Então, é assim que a gente vê a figura de um endividamento perante os governos. Ele pode ser bom, mas também pode ter resultados trágicos. Depende exatamente do qual é o objetivo da aplicação desse recurso que se busca financiar. Durante todo o programa nós vamos buscar exemplos também de que forma que o endividamento foi bom, e onde que está sendo trágico, Bom, professor Fabrício, o senhor trabalha com esse tema há muito tempo, A sua avaliação inicial no nosso programa, bem-vindo também. Bem, eu, como conselheiro Sebastião Elvésio, há de se reconhecer que o endividamento é um instrumento bastante legítimo, de complementação do financiamento dos governos de uma maneira geral. Então, a própria teoria considera bem salutar o endividamento quando tomado para poder realizar investimentos públicos para financiamento de políticas públicas relevantes para a sociedade. Mas isso não significa que o endividamento possa se dar de forma desorganizada, sem se considerar a capacidade de pagamento do Estado.
não é? Porque isso pode se transformar num grande problema para a administração das finanças públicas do governo que toma estes financiamentos. Agora, tão mais importante quanto analisar ou considerar o destino do financiamento que é tomado via endividamento, é analisar também os custos deste financiamento. Porque dependendo dos custos, o peso dos encargos que representa, não é? Que representa o endividamento que é realizado pelo governo, pode ocupar um espaço considerável no orçamento e isso se transformar numa penalização do financiamento das demais políticas públicas, das demais despesas que o governo realiza. Por isso, se é legítimo o endividamento para o financiamento de políticas públicas e investimento, não é? Também é necessário considerar o custo que representa esse financiamento para o próprio governo, o que me parece ser o caso das dívidas estaduais na atualidade. Ok, daqui a pouco a gente também vai aprofundar um pouquinho mais essa dívida. Professor, muito obrigado. Vamos passar para os convidados do lado de cá, Eulália e Gustavo. Uma avaliação inicial sobre o processo de endividamento. Eulália, por favor. Olha, realmente, falar depois do professor Fabrício, a gente concorda plenamente com ele. O endividamento em si, ele é salutar, ele faz parte da administração pública. O problema sério é que, para que serviu esse endividamento? É isso que a gente vai tentar discutir aqui. Para que serviu o endividamento de Minas Gerais? A quem serviu essa dívida que nós estamos pagando, monstruosa? A que serviu? Foi para construir hospitais, escola, melhoria do transporte? Da onde veio esse endividamento? É isso que o nosso movimento busca respostas. Eulália, muito obrigada a você também. Gustavo, as avaliações para o endividamento têm sido bem feitas na sua avaliação, pela sua experiência dentro da Associação Mineira de Municípios? Bem, em primeiro lugar, é importante destacar que a Associação Mineira de Municípios ela tem se tornado parceira dessa Casa do Povo de Minas, que é a Assembleia, em várias das abordagens que são feitas daqueles assuntos que impactam diretamente não só o Estado de Minas Gerais, mas também as cidades de Minas. E esta foi uma das frentes em que a associação se tornou parceira da Assembleia. Quando a Assembleia convidou a Associação Mineira de Municípios para discutir o tema em todo o Estado, numa verdadeira caravana a respeito da rediscussão da dívida pública dos estados, uma das coisas que internamente na MM nós nos perguntamos era por que acompanharemos uma caravana que trata da dívida específica do Estado. E a resposta foi, obviamente, a de que os investimentos do Estado impactam diretamente nos investimentos que são feitos nas cidades. Então, um ponto a se destacar é que, primeiramente, fazer dívidas para os entes públicos não significa sequer que houve uma má gestão inicialmente para contraí-la e tampouco que essa dívida signifique que vai inviabilizar a aplicação desses recursos em algumas políticas públicas. Na verdade, às vezes isso é até necessário para esse alavancamento. Entretanto, acho que todos aqui destacaram bem este ponto. O que tem que se observar neste momento e circunstancialmente em relação a este período é em relação ao montante da dívida e de como essa dívida evolui. Isso porque é injusto, consideramos nós, neste momento, julgar a forma da contração da dívida naquele momento. Era o que era possível se fazer. O cenário de 1997, 1998, quando a dívida foi contraída, ela era uma situação em que ou se trocava títulos públicos por uma dívida ou inviabilizaria completamente os investimentos do Estado. Então, em relação à sua pergunta, contrair ou não uma dívida se inviabiliza, né, a ação pública, da nossa parte, não. Mas o ponto central agora é rediscutir a forma de evolução dessa dívida e do financiamento. Então, retomando um pouco essa questão da administração pública, a época de hiperinflação era um momento muito complicado, as finanças eram completamente desorganizadas e isso nós temos prejuízos até hoje em função dessa época, da época da renegociação? Temos sim, até queria
convidar o nosso telespectador